Outra linguagem que o Google também utilizava, e eles começaram, eu não estou dizendo que só eu, ou que, meu Deus, né, não concordo com isso, tá? Eu estou dizendo isso ao olhar do Google, da galera que estava trabalhando lá, tá? Eles falaram o seguinte: quando eu tenho um projeto Java, e esse projeto Java, ele começa a crescer, ao longo do tempo começa a ficar mais difícil de dar manutenção, principalmente porque o Java é muito verboso, né? Pensa como que a gente declara uma variável, pensa em como que a gente faz isso. Ou seja, eles começaram a perceber que para navegar no Java, em projetos muito grandes, a parada ficava realmente complexa. Então eles queriam fazer algo que conseguisse juntar os principais pontos dessas linguagens e conseguissem fazer algo realmente simples, que funcionasse e que estivesse pensando no contexto que a gente estava. Basicamente, hardwares diferentes, né? E também em relação à parte de rede, tá? Então vamos lá. Nesse caso, eles pensaram na Go e daí eles começaram a pensar o seguinte: hoje em dia a gente precisa ter uma linguagem que ela consiga trabalhar com multithreading e concorrência, tá? Muitas linguagens, elas não nasceram para isso, né? Foi o que eu falei no slide anterior. Muitas linguagens, elas não nasceram para ser multithread, tá? Então, no caso do Go, ela já nasce pensando nisso. Você vai perceber a elegância e a facilidade que você tem para rodar um paralelismo, processos concorrentes no Go, como que o Go torna esse processo muito mais barato, evitando fazer syscall, por exemplo, tá? Outra coisa interessante, a simplicidade, tá? Um dos pontos que todo mundo fala, tá? E todo mundo que eu digo é os criadores e as pessoas que trabalham. Se você conhecer qualquer pessoa da comunidade, qualquer coisa, se perguntarem pra você por que você gosta de Go, provavelmente essa pessoa vai falar o seguinte: porque Go é simples. E quando eu falo é simples mesmo, tá? Uma coisa que é interessante também é que o Go tem muita coisa nativa. Como eu disse, já foi uma linguagem criada pensando no contexto mais moderno. Então, por exemplo, eu quero trabalhar com testes. Opa, o Go já tem testes embutidos, ok? Ou seja, você já simplesmente instancia lá o camarada de teste e você já pode rodar lá um Go test e você já vai conseguir trabalhar. Tem pacotes externos para tentar melhorar isso? Tem, mas pensa que o Go já traz tudo isso para você. A parte de profiling também já é nativa da linguagem. Outra coisa interessantíssima, tá? Eu não sei qual que é a experiência que você tem hoje com threads, mas uma das coisas mais terríveis de você ter, né, na hora que você tá trabalhando com threads, com paralelismo, com toda essa história, é a parte de race conditions. Quando você começa a conflitar e de repente você começa a ter resultados bizarros, né, no seu programa, provavelmente você está numa situação ali de race condition e no Go você simplesmente passa um parâmetro na hora que vai executar e ele consegue detectar para você se você está em casos de race condition, tá? Isso aí, para quem trabalha com essa vertente ali de multi-threading, isso aí realmente é fantástico, tá? O deploy, como eu já disse, ele é absurdamente simples, um arquivo e você não tem problema nenhum. É um comandinho que você roda, você dá um go install ou você roda um go build, você pode passar um parâmetro que você fala, olha, o Go OS é igual a Linux, então o que vai acontecer? Ele vai gerar o executável para Linux, legal? Mesmo que você esteja num Mac. Se eu no Mac digitar o Go OS Windows de Go Build, ele vai gerar, adivinha no meu Mac? O exe do Windows, ou seja, a linguagem ela é multiplataforma e não interessa em qual plataforma você está rodando, você consegue gerar, tá, o build para o sistema operacional que você quer naquele momento. Legal? Uma outra coisa que você vai perceber, né, obviamente, né, se eu estou dizendo que a linguagem é simples, você vai perceber que a curva de aprendizagem, tá, em relação a Golang, ela é muito simples, tá? Por quê? Porque a galera do Go fala, mas qual que é o tipo de paradigma que o Go usa, né? Então, normalmente a galera fala que o Go, ele usa o paradigma Go Way, ou seja, o jeito ser do Go, tá? Você vai perceber que o Go, ele trabalha com orientação a objetos, mas não tem classe,
e trabalha com objetos, você vai ver que o Go ele tem ali funções anônimas, closures, etc, mas o foco dele não é só funcional. Então você vai perceber que o Go tem o jeitão dela de ser, e esse jeitão é muito simples e muito intuitivo para você começar. Então por isso que a curva de aprendizagem realmente é baixa, tá? Tem gente que se assusta um pouco com a sintaxe quando olha de cara, mas você percebe que se você analisar, a parada realmente é simples.